Olá, bom dia pessoal. Bom, vou apresentar aqui primeiro. Meu nome é Ulisses, eu sou superintendente do Banco Safra. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre IA, sobre uso de IA, sobre soluções, sobre a aplicabilidade dela. Eu vou começar aqui a provocação aqui do nosso bate-papo. A gente falar um pouquinho sobre jornada do cliente, ali, jornada do atendimento, utilizando IA, né? A gente escuta o mercado falando, propaganda falando que IA vai resolver todos os problemas, você vai implantar IA na sua empresa e o ROI vai ser mágico, você vai conseguir produzir mais, vai gastar menos, né? Quando na verdade a gente sabe que é verdade, mas tem seus porém, tem os seus passo a passo aí, né? E quando a gente passa e pensa em jornada do cliente, eu acho que o mais importante é a gente olhar ela como um todo, né? E de fato tentar identificar quais atividades eu realmente consigo colocar IA e quais atividades ainda vale mais a pena a atividade ser humana, né? Exato. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Sérgio Silva, sou CTO da Nimble Evolution. Eu penso da mesma forma, eu acho que nenhuma iniciativa de tecnologia só pela tecnologia, ela alcança os resultados que realmente importam, que são os resultados para o negócio. Então, antes de pensar em qualquer solução de tecnologia, você precisa conhecer o seu cliente, seja o cliente interno, seja o cliente externo, mapear a jornada do cliente, para aí sim buscar a solução de tecnologia, né? No nosso caso aqui a solução de IA ou as soluções de IA, que vão alcançar o seu objetivo de negócio, o seu resultado de negócio. Tecnologia IA só pelo hype, só porque é o tema da moda, não vai alcançar o que as empresas realmente buscam, que é melhorar os seus resultados de negócio e atender melhor os seus clientes. Sim, eu sou o Juliano Machado, representante da indústria de software. Aqui trabalho na Senior Sistemas, sou head de suporte. E esse exercício, Ulisses, que você comentou de mapear a jornada, né? Não só a jornada do cliente com todos os touch points ali, mas também o processo em si. Para quem está nos ouvindo aqui, esse é um excelente exercício para vocês fazerem aí na empresa de vocês. Ou seja, faça um mapeamento da jornada do cliente, dos processos e se perguntem ali, será com o que nós conhecemos hoje de IA? É possível fazer uma automação desse processo? Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse podcast. Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas, sou coordenador de projeto TIC na RNP. Eu acho interessante o caminho que a gente está indo para IA, porque começou daquele hype onde tudo ia ser resolvido por IA, onde, enfim, fazia magia, as pessoas achavam realmente isso. E agora a gente pode até acompanhar que está ocorrendo um nivelamento. Então, agora se pensa primeiro no problema, na dor que eu quero atender, para depois, beleza, isso precisa de IA, eu posso aplicar IA para essa questão. Até se a gente acompanhar ali no quadrante do Gartner, a IA generativa ela já está caindo naquela fase da desilusão. Então, isso quer dizer que é ruim, que vai morrer? Não, as pessoas só estão nivelando e vendo que de fato eu consigo aplicar e faz sentido usar a IA no dia a dia. Então acho que é um rumo bem legal que a generativa está tomando. Sim, até isso que você comentou, a gente precisa lembrar que a tecnologia precisa resolver algum problema. Perfeito. Não temos como usar, né, uma tecnologia só porque ela é nova, mas ela não resolve problema nenhum. A gente, aliás, no mercado, né, a gente vê muita empresa nascendo com tecnologias interessantes, mas que não resolvem problemas, né, dentro das empresas, ou resolvem poucos problemas dentro da empresa, e você vê que essa operação, que essa empresa não escala por conta disso, né? Muitas vezes por um modelo de negócio ou porque realmente a tecnologia é muito bonita, parece mágica, mas efetivamente não resolve problema nenhum dentro das empresas. Então a premissa básica vocês precisam usar a IA para resolver algum problema na empresa de vocês. E eu realmente estou muito empolgado com essa tecnologia porque nós estamos conseguindo resolver problemas que a gente nunca conseguiu com outra tecnologia, né? Eu acho até legal a gente passar por isso, a gente fazer um exercício rápido aqui, nós quatro, né, para todo mundo acompanhar, que se a gente pegar hoje, né, uma jornada padrão, caminho feliz de uma área de suporte, né? A IA consegue gerar um ticket, ela consegue fazer a triagem de um ticket de maneira eficiente, ela consegue. Ela consegue buscar um artigo na base de conhecimento e responder usando generativa? Consegue. Então você vê que a gente já chegou na metade do processo
E com o que a gente conhece hoje de inteligência artificial, a gente consegue substituir, né, esses processos. A gente consegue substituir os processos atuais usando inteligência artificial. Quanto à eficiência disso, o tempo ele vai nos responder, mas é inegável que eu estou bem empolgado com o que essa tecnologia pode nos entregar. Eu acho que a gente fosse ajudar aqui num passo a passo, né? Acho que a recomendação primeira que eu dou é quando a gente pega e olha a jornada, né? E numa primeira visão a gente vê que a gente, de fato, a tecnologia IA consegue nos ajudar a substituir ou resolver todos os pontos, né? E aí, principalmente para quem está começando, acho, com o uso da IA, acho que o bacana é o quê? Pegar primeiro, olhar para tudo aquilo que são atividades simples e repetitivas. Assim, por que eu vou deixar um analista, né, uma pessoa que pensa, que toma decisão, que consegue ser criativo, né, consegue criar alguma coisa, fazendo alguma coisa repetitiva, né? Então, triagem. Se você não tem automação ainda, você não tem alguma coisa que faça automático, eu acho que a IA é um primeiro caminho para fazer isso. Então, olhar tudo que é simples, olhar tudo que é repetitivo, tudo que exige só esforço humano e zero raciocínio, zero decisão, e começar por aí. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a substituir a IA, né? Independente do pedaço do processo, né? Exato. A IA ela pode cumprir muitos papéis, né? Ela pode ter o papel de busca, ela pode ter o papel de gerar conteúdo e ela até pode chegar à execução de conteúdo, né? Mas a execução de ações, você precisa pensar em atingir tudo isso num primeiro momento, né? Então, é trabalhar de maneira incremental. Então, a gente tem exemplos práticos de que em cenários onde hoje times de suporte que a gente trabalha fazendo implantação e o nosso time de suporte interno já não gasta mais tempo fazendo triagem, né? O chamado, uma vez que ele entre na fila, nossos recursos de IA fazem a triagem do chamado e já indicam para o analista que vai fazer o atendimento um caminho de solução. Dado o prompt de início, o problema tende a ser esse, as ações que você deveria executar são essas. Num passo futuro, essas ações podem, em muitos casos, ser automatizadas pela própria IA, deixando ali para os analistas de suporte, nos diferentes níveis de atendimento, aquelas atividades que exigem realmente um esforço intelectual maior, de criação, ou de ações que são problemas novos, que ainda não estão mapeados, não estão na sua base de conhecimento, para que você tenha ali uma coisa de IA. Então, trabalhar em baby steps, né, de maneira incremental, você consegue começar a ter um retorno de investimento mais rápido e evoluindo com o tempo. A base de conhecimento é a matéria-prima, né, para muita coisa que a gente vai fazer com inteligência artificial. E aí um ponto aqui que a gente falou, e até entrando um pouquinho nos fornecedores, se vocês olharem, a maior parte dos fornecedores, né, dos grandes fornecedores de software de ITSM, né, de softwares com relacionamento, com as plataformas de produtividade, de relacionamento com o cliente, elas já permitem, então, elas têm embarcada na ferramenta, todas com add-on, tá? Que fique bem claro isso, todas com add-on, função para gerar automaticamente o conhecimento. E aí a gente bate de frente ali com o KCS, que eu acho que é um ponto interessante da gente discutir aqui, porque sendo a base de conhecimento a matéria-prima para uso da IA, ou seja, se você não tem o conhecimento documentado, né, você não vai ter muito sucesso com o uso da IA. Vocês acham, né, que o processo de geração de conhecimento, ele pode afetar, vamos dizer assim, o método KCS, a metodologia? Lembrando aí, para quem não utiliza o KCS ainda, hoje grande parte das empresas do Brasil utilizam, né? Você tem ali 3 etapas, né, de geração de conhecimento. Você tem a captura, né, a edição e a publicação, a revisão do artigo e a publicação. E hoje as ferramentas que usam IA fazem esse trabalho sozinhas. E você pode até parametrizar algumas ferramentas, né? Nós lá na Sênior, a gente usa ServiceNow, usamos o Zendesk, né? Você consegue parametrizar a ferramenta para que ela passe esse artigo que ela mesma gerou para alguém revisar, ou ela mesma pode publicar. Ou seja, a IA atendendo o cliente, usando e gerando conhecimento automaticamente. Vocês acham que o KCS pode sofrer alterações no seu método de trabalho? Eu acredito que sim. Talvez não imediatamente, mas é um passo natural.
até na etapa ali que possa envolver o agente. Então, mesmo que ele tenha validado, a gente pode ter um pré-processamento para garantir que está tudo escrito da maneira correta, que o texto está coerente, se tem algo a ser melhorado. Coerente, né? Exatamente, no tom do cliente. Sim. Então, eu posso treinar essa IA para ela ler a minha base, eu quero que a escrita seja dessa forma, o meu público é tal. Sim. Então, por exemplo, na RNP a gente tem diversos públicos, desde gestor de universidade, reitores, professor, aluno, agora a gente está atendendo até aluno do ensino fundamental. Então eu posso personalizar diversos tons, garantir que cada item, cada, digamos, classificação ali de conhecimento, ele vai estar direcionado para aquele Nossa, público. que legal isso. Então, com certeza, vai mudar a dinâmica. Não sei se o processo como um É todo. o mesmo conhecimento em tons diferentes, a depender do público que está lendo. Perfeitamente, porque às vezes a gente acha que tá fácil. Não, beleza, isso aqui tá bem escrito, tá tranquilo. A personalização. E aí, se a gente olhar o que a gente está conversando aqui, né, pegar a base de conhecimento, olhando para a IA, então fazendo um resumo do que a gente falou, a gente consegue fazer a cadeia de ponta a ponta. Eu consigo pegar, então pensando num processo real nosso de atendimento aqui, até para o pessoal já anotar essa dica e pegar o ponto a ponto que a gente conversou, o resumo aqui sobre conhecimento, né? Então, se a gente pegar o analista ali interagindo com a IA, ele pegou algum ponto que a IA não soube responder, a gente pode traçar um processo paralelo com a IA do quê? Da IA montar ali algumas opções de documento sobre aquele assunto, ela mesma fazer uma revisão de conteúdo para ver se aquele assunto eu tenho algum pedaço, alguma coisa na minha base ou não. Eu posso aproveitar e já fazer a formatação desse documento no padrão da minha empresa, usando a IA. Eu posso traduzir ele em mais línguas, eu tenho uma operação com outras línguas, né? Posso fazer revisão de ortografia, né? E chegar para uma revisão humana já totalmente mastigado, né? Então, e direcionado. Exatamente. Tem um exemplo prático lá na Nimble, né? Lá a gente, além de ser parceiro aqui no Brasil, a gente utiliza internamente as soluções da classe, o Jira Service Management, o Confluence. E nesse exemplo de PCS, base de conhecimento, tem um cenário prático mesmo, né? Através do recurso do Atlassian Intelligence, que é o motor de IA Atlassian, a gente consegue montar o artigo automaticamente com a IA, definir o tom que aquele artigo deve ter com base no público-alvo. E no nosso caso, por exemplo, a gente tem clientes em diferentes países, em diferentes idiomas. O mesmo artigo já pode ser gerado em diferentes idiomas automaticamente. Então, se é um artigo que vai atingir um público aqui no Brasil, Estados Unidos, Espanha, você consegue gerar o mesmo artigo já nos 3 idiomas automaticamente naquele tom que você escolheu e deixar publicado para tanto o consumo dos próprios analistas para ajudar no atendimento, como do cliente final que está lá na ponta abrindo um chamado pelo portal e já recebe o artigo automaticamente. Perfeito. No seu idioma. O Lucas está nesse processo, né, Lucas, do KCS? Exatamente, a gente está implementando lá agora. Então, estamos fazendo a primeira onda, adaptando a equipe, mudando a cultura. Enfim, ainda não é algo incluindo IA, porque a gente ainda está aprendendo a usar o KCS e aprender a metodologia de fato, mas, sem dúvida, é um passo muito interessante para a gente colocar em seguida. Essa questão do tom, ela é muito importante, da personalização, porque às vezes tem alguns itens que a gente acha que está simples, que ele está direto, mas talvez não para aquele público, e com a IA facilita completamente. Então, uma orientação simples do aluno, ele ligar o Wi-Fi no celular, clica no sinal de Wi-Fi e seleciona tal opção. Ele mas para onde é que eu vou? Como é que eu chego lá? O que significa essa palavra? Porque a gente está falando de ensino fundamental no Brasil inteiro, então fica complexo, sabe? E aí ela ajuda muito nesse processo para você facilitar esse entendimento dentro daquele público, naquele perfil específico de certa idade. Então, eu tive uma ideia ouvindo isso que você falou agora interessante, que é falando de personalização, né? Da IA personalizando com base nas informações que ela tem do usuário, né? Quem sabe seja possível até a gente mostrar aquele conteúdo num nível de granularidade ou de detalhe ou de nível mais analítico, a depender, né, do cara, sim, daquele usuário. Então imagina, né, nós lá no segmento de software, será que quem está entrando em contato com a gente é um operador, é um analista ou é um gestor? Sim. Com o analista eu posso descrever o passo a passo, daí fazer, o gestor ele não está interessado no passo a passo, ele quer saber só se ele faz, não faz. Exato. Né? Então, enfim, gente, são ideias aí. Né? Você puxou um ponto interessante, uma provocação, que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar aqui o podcast.
que é a limitação da onde até a IA vai, né? Eu acho que é justamente isso. A IA, sim, dá para resolver muito problema, dá para a gente fazer muita coisa. Se a gente olhar, como a gente falou no começo da conversa, olhar a jornada do cliente, a gente consegue olhar para todas as etapas, alguma participação dela, né? Mas é importante a gente também desmistificar que ela é a salvadora da pátria, que vai fazer tudo, né? E aí sempre seria bem interessante. Será que para atender um executivo, um diretor, o VP da empresa, será que dependendo do perfil dele, ele vai querer ser dentro do IA? Talvez não, né? Eu acho que essa é a importância da gente não pegar um negócio pronto, né? Um negócio que a gente recebe ali ou do mercado ou um produto ali finalizado e simplesmente empacotar e colocar dentro de casa. Não. Eu acho que tem que fazer essa análise, entender cada empresa, cada atendimento, cada situação tem um perfil diferente, e aí você colocar, ver aonde cabe a IA. E aí eu insisto no que eu falei no começo, da gente começar ali por coisas simples, coisas fáceis, e aos pouquinhos a gente ir colocando e subindo a utilização da IA. Né? E aí falando em produto, que acho que a Júlia estava puxando essa conversa, um produto bem bacana que eu conheço também, que eu estou usando, fazendo foto, fazendo teste, é o produto da Service Age, que eles têm lá a Luma, que é a inteligência artificial deles, e o legal é que a Luma participa do processo de ponta a ponta ali da IA. Então, eu consigo tanto fazer a parte de atendimento, consigo fazer a base de conhecimento, consigo fazer categorização automática de software. Então, é a gente aproveitar o que tem de ferramenta aí no mercado, trazer para a operação e a gente customizar ele da melhor forma. Tem vários players de mercado, né? E todos estão buscando alcançar o mesmo objetivo ali com os recursos de IA. A gente, como eu falei lá, a gente utiliza mais massivamente as soluções Atlassian, até porque nós somos parceiros, mas a gente utiliza ChatGPT, Copilot, porque nós somos consultoria, então a gente implanta em diferentes clientes que já têm, né, diferentes soluções já em uso, embarcado. E a ideia é essa, começar simples, pequeno e incrementando. Né? Um exemplo de um recurso que é muito simples, mas é fantástico para times de suporte, é um recurso de sentimento do cliente. Hoje a gente tem esse feedback na ferramenta do gestor a cada interação do cliente. Quando ele abre o chamado e a cada interação, a cada comentário, a IA analisa o sentimento do cliente naquele comentário e nos dá um feedback. Então, quando a gente percebe que o sentimento do cliente está negativo, os nossos Customer Success já entra em contato, já faz o contato proativo com o cliente, já tenta entender ali e resolver aquela solução antes que aquilo se torne realmente um problema. Né? É um recurso simples, muito simples, mas que traz resultados significativos na satisfação do cliente. Então, é um exemplo de começar pequeno, mas usar para gerar resultado de negócio. Ulisses, só uma coisa, falando de ferramenta, eu tenho também uma outra provocação aqui para fazer. Analisando hoje, né, as ferramentas de ITSM e as funcionalidades de inteligência artificial que estão ali embarcadas, elas estão muito na linha do que você falou, resolvendo ali o básico. Primeiro, né, então eu faço a triagem automática, eu gero conhecimento, eu respondo o cliente usando generativa através de uma consulta ali na base. Isso funciona muito bem, é o básico bem aplicado. Mas quando eu olho, por exemplo, aí eu vou mudar de área, eu vou lá para o desenvolvimento. Então eu vou lá para dentro do desenvolvimento, onde você tem, né, você já não tem analistas de suporte, você tem programadores, e programadores também têm atividades tediosas que eles odeiam fazer, como gerar conhecimento que o pessoal do suporte não gosta. Lá no desenvolvimento é um pouco pior, né, que tem a documentação para ser desenvolvido, e o pessoal odeia, né, fazer isso. Você sabe também, né, que já fez o uso de software, e você pega ferramentas ali como o GitHub, o Copilot, e resolve esse problema já, né, de uma maneira brilhante. E aí, entrando já nas funcionalidades, falando um pouco de GitHub e Copilot ali, eu vejo que essa área do desenvolvimento, ela está se desenvolvendo muito mais rápido que a nossa. Então, por exemplo, você consegue... Eu vou fazer um paralelo aqui de duas situações. Imagina que um cliente ele abre um incidente para o suporte. Hoje não tem embarcado em uma ferramenta, você não consegue perguntar para ela como é que eu descubro o que está acontecendo aqui. Porém, quando você vai para o GitHub Copilot, você tem lá o How to Fix, como é que aconteceu? Ele te explica como é que saiu eu. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu queria depois ouvir também a opinião de vocês, mas a minha opinião, eu acho que por quê? Eu acho que é até filosófico a discussão. Porque, de fato, a IA, ela não veio para substituir pessoas, né? Ela veio, na verdade, para ser uma ferramenta para a gente.
E quando a gente olha para atendimento, para interação com a pessoa, IA é uma tecnologia. A pessoa, cara, não estão no mesmo patamar ainda, né? Então, eu acho que essa dificuldade para IA conseguir resolver um problema de uma pessoa é mais complexo, você precisa direcionar, você precisa especificar muito mais o que ela vai fazer. Mas quando a gente vai para o mundo do desenvolvimento, você está resolvendo problemas técnicos. E aí é a conversa de tecnologia para tecnologia, né? Então, talvez meu entendimento por isso que eu acho que o negócio evolui muito mais ali com o seu desenvolvimento, porque você vai estar usando a IA para resolver de código, para escrever código, para ver erro, né, para fazer sugestão. Então, acho que a tecnologia está interagindo com tecnologia, né? E aí eu acho que esse é mais um motivo que o Jana põe na mesa aqui, que a IA não substitui pessoas, ninguém, né? A IA, ela vai ser uma ferramenta para usar no dia a dia, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre o assunto. Eu penso da mesma forma e acho que isso se explica também um pouco por aquilo que a gente falou no começo, né? Qualquer tecnologia ela vem para resolver problemas. Ali o problema está dentro de casa, né? São os desenvolvedores que constroem os recursos de IA e são os desenvolvedores que conhecem os desafios dos desenvolvedores no dia a dia. Aquilo que é complexo, aquilo que é chato de fazer no dia a dia para um desenvolvedor. Então está tudo in-house, dentro de casa. O problema está ali e a solução está ali. Quando a gente pensa em IA aplicada a outras áreas de negócio e outros contextos, o problema está fora. Então, ainda existe uma certa dificuldade em capturar bem o problema, entender bem o problema para chegar na solução. Nesse contexto, o problema está ali, está dentro de casa. Então, tende a realmente, já evolui, tende a evoluir muito mais rápido quando a gente pensa de times de desenvolvimento. Pode ser uma questão de estratégia também, né? Porque pensando nas Big Techs ou quem está treinando esses modelos, primeiro eu vou resolver a vida de quem cria IA. Então eu vou otimizar o trabalho dos desenvolvedores, vou remover todos os problemas que eles possuem, deixar eles focados em problemas complexos para desenvolver mais depois, e, enfim, desenvolver mais IA depois. Enfim, Falando até do modelo de negócio, né? A gente estava também conversando aqui nos bastidores de olhando para o futuro, né? Um pouco para o futuro. Será que o atendimento humano, né, um processo totalmente otimizado, ele vai ser um diferencial para as empresas? Será que as empresas vão cobrar mais por isso, né, para serem atendidas? Claro que no Banco Safra, né, por característica ali do banco, você sempre vai ter gente tratando com gente, mas tem operações que são de software, que são estritamente técnicas. Você vai conseguir realmente automatizar, né, uma boa parte do seu processo. Será que o cliente não vai querer mesmo assim falar com alguém? Será que o modelo de negócio da empresa não vai ser, tá, tudo bem, né? Você quer falar com alguém, tudo bem, eu tenho alguém para falar, mas eu vou te cobrar mais por isso. Até o Ulisses tem um exemplo, né? Verdade. Se vocês pesquisarem, no Japão já tem muitos serviços de hotéis, aqueles hotéis rápidos que você vai alugar quarto para dormir. Isso é estilo Airbnb, mas sem uma gestão centralizada. O serviço de ponta a ponta inteirinho automatizado, desde a reserva, você pedir coisas, solicitar coisa no quarto. E se você fizer questão de ser atendido por uma pessoa, o serviço é mais caro. E aí eu acho que está aí o nosso desafio da gente se valorizar como profissional, né? Tem uma frase que todo mundo escuta, eu até peguei aqui eu leio ela literalmente, porque é uma citação, para não falar errado aqui, que é uma frase do ex-CEO da IBM, que é: a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos que usam IA vão substituir aqueles que não usam. Então, é o grande lance de a gente usar a IA mesmo como uma ferramenta, como alguma coisa para funcionar, sem deixar de ter o valor humano, né? Eu vou fazer um contraponto nesse item. Não vou me recordar a pesquisa, mas eu escutei no canal Tech, podcast de tecnologia, dele falando que hoje em dia os jovens eles tendem a utilizar mais chatbots do que falar com pessoas. E a gente sabe que essa preferência de canal ela é uma questão geracional. Então, as pessoas mais velhas elas tendem a querer falar mais por telefone ou serviços específicos porque sabe que vai resolver mais rápido. E as pessoas mais novas preferem falar com chatbots. Então, e também tem a questão técnica, que por muito tempo o chatbot ele não resolvia, né? Ele era só uma barreira de entrada, um complicador. Exato, era um filtro. Hoje ele está começando a ser algo que resolve, que realmente, de fato, vai atender o cliente. Então, talvez nas gerações futuras a gente tenha os jovens de hoje vão ser os CEOs, CTOs de amanhã, enfim,
que vai querer falar com IA, com chatbot, porque pode achar mais confiável, se a gente conseguir chegar nesse nível de maturidade. Eu vou aproveitar, desculpa, eu vou aproveitar e pegar esse seu comentário sobre o chatbot. Acho um grande problema que a gente tem também, acho, no mundo da tecnologia, é que começa a surgir um monte de palavras novas, expressões novas, e a gente escuta elas primeiro pelo mercado, né? E aí acaba se tornando uma verdade absoluta e se propaga o conhecimento, né? Inclusive, esse atendimento automatizado tem um preconceito muito grande nas gerações antigas e não das novas, justamente por isso, por causa de definição e uso de palavras ali. Se a gente for olhar no conceito, o chatbot é o que talvez a nossa geração conheça. Porque é o quê? Chatbot é uma pergunta e resposta pré-programada de você colocar, montar um roteiro pronto de interação automatizada. Então, isso é um chatbot. Chatbot, ele não pensa, não toma decisão, ele não tem árvore, ele não tem nada, ele é só pergunta e resposta. Segue condições pré-definidas. Né? E aí, quando pessoas mais velhas escutam essa palavra, a gente vai implantar um chatbot, já é um preconceito imediato. Não vai funcionar, chatbot não funciona. E realmente, chatbot funciona. E aí, a evolução das expressões para a gente usar corretamente é o quê? A próxima evolução de palavra é assistente virtual. O que é assistente virtual? É o conceito correto. Assistente virtual é justamente quando a gente começa a tomar uma decisão. É quando você consegue navegar e tomar algumas ações. Nem que ela seja pré-programada. Então, exemplo, eu consegui registrar minha senha. Então, foge de um perguntas e respostas e eu começo a ter, conseguir tomar ações e conseguir resolver alguma coisa. E a expressão correta, quando a gente usa IA generativa no assistente, não é assistente virtual, tá? É agente virtual, se a gente pegar a nomenclatura, pegar artigo científico, tudo. Então, a nossa geração hoje, que a gente está pondo no mercado, é agente virtual, não é chatbot. Então, aí o discurso acaba bagunçando um pouco, e aí por isso que eu acho que tem essa resistência. Né? Então, essa geração mais nova, eles tiveram a oportunidade de experimentar e já o agente virtual, né? E é por isso que eles gostam. A gente também ia gostar, né? Que a gente os primeiros ali, que realmente é um negócio muito limitado, né? Que ajuda, mas não substitui nada, né? É isso mesmo, lá por coincidência, no Gira certamente o nome do recurso é exatamente esse, é Virtual Agent, e lá você tem vários, por exemplo, reset de senha, quando a gente coloca um negócio que não passa mais na mão de nenhum ano, ele é feito totalmente pelo agente virtual e uma série de outros fatores. Esse exemplo que você colocou também do hotel lá no Japão, sensacional. Eu tive uma experiência um mês atrás nos Estados Unidos, em Austin, que eu me hospedei, passei toda a hospedagem e fui embora sem falar com uma pessoa do estabelecimento. Na verdade, eles nem têm ali uma pessoa que fique num ponto específico para fazer o atendimento. Se você tiver algum problema, é online também o atendimento. Não falei com uma pessoa. E essa realmente é a cultura que a gente enxerga nas nossas gerações. Se a gente olhar para os nossos filhos, aí, por exemplo, é o tipo de comportamento esperado por essa geração que hoje está na adolescência e daqui a pouco vão ser os novos analistas, os novos CTOs, diretores que vão estar no mercado. Então a gente precisa se preparar para entregar a essa geração que eles vão consumir lá no futuro. Perfeito. Eu acho que está na hora da gente falar de futuro, né? Vocês acham que vai... sei que é difícil, né? Enxergar, mas a gente começou esse papo falando da jornada atual, né? Ou seja, a gente, né, como exercício para vocês fazerem, peguem a jornada, né, e tentem substituir com o que vocês conhecem hoje de processos. Mas e o futuro? Será que a jornada de atendimento, a jornada de relacionamento com o cliente, ela vai mudar? Será? Que, por exemplo, eu vou fazer um ponto para até sei que vocês têm lá. Esses agentes de inteligência artificial, eles não vão estar dentro de um software, interagindo com o usuário final, e a forma de interagir, a forma do suporte do usuário, é um suporte, na verdade ele está chegando na primeira camada de interação mesmo com o usuário. Eu tenho um exemplo prático disso já acontecendo hoje. Né? Hoje no produto, então a gente trabalha um usuário de um cliente nosso que seja um analista da ferramenta, ele precisa gerar um novo fluxo de trabalho, um novo workflow, ele não depende mais necessariamente de uma consultoria ou de alguém especializado. A inteligência artificial gera para ele, gera automação, gera o workflow para ele.
Isso tradicionalmente há um ano e meio atrás, era um chamado de suporte. Hoje, e não precisa mais. Pensando em escala, olha a escala, né? Empresas que realmente precisam falar que crescem muito rápido, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Você ganha uma escalabilidade que até então a gente... Então, eu realmente eu penso que, Yuri, falando aí da indústria que eu atuo hoje, que é a indústria de software, todos os esforços eles serão não para automatizar a jornada que a gente tem hoje, construir uma nova jornada. Eu acho que, olhando para o futuro, sempre acaba olhando para a jornada também. É basicamente olhar o que a gente quer, pensando em service desk e de atendimento, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a vontade da pessoa, o que a pessoa quer, como ela quer ser atendida, como ela quer que o problema dela seja resolvido, né? Porque o assunto ainda tudo gira em torno da pessoa, do usuário, né? Tem um contraponto interessante, eu não sei se todo mundo sabe, por que os robôs são na forma humana? Já se pararam a pensar com isso? Não é necessariamente para se parecer com nós. Tem um pouco do lance da empatia também. Mas o principal objetivo de um robô ter a forma humana é para você, para conseguir da forma mais fácil, substituir atividades que um humano faz braçal. Então, se eu faço um robô com a mesma forma do humano, eu não preciso adaptar nada que eu tenho. Entre aspas, né? A adaptação é mínima. E aí não importa onde eu vou colocar ele. E eu acho que para esse contraponto para o atendimento, acho a mesma coisa. A posição central é a pessoa, é o usuário. Então eu acho que no futuro você tem que olhar para o usuário e pensar como é que o usuário quer ser atendido. Como ele quer que o problema dele seja resolvido. Na verdade, ele quer que não tenha problema. E entre também nisso, né? A gente conseguir fazer ações preventivas, monitoramento, tem muita coisa que a gente vai fazer com inteligência artificial já hoje para antecipar problemas, né? E talvez esse possa ser um futuro a perseguir. Eu não ter problemas, ou ter o mínimo de problemas possíveis. Isso casa muito com a questão que a gente estava comentando dos agentes, né? Eu acho que esse é um dos futuros, essa facilitação de construção de agentes. Só para tentar materializar um pouquinho aqui, tem algumas ferramentas que facilitam esse processo da criação dos agentes. A gente tem o LangChain ou CrewAI também, que foi até construída por um brasileiro, ficou famosíssimo, que ele facilita todo esse processo de criação desses agentes. E o que seriam esses agentes? A gente pegar essa tarefa grande e quebrar em etapas. Porque se a gente pensar em um colaborador, quando você passa muita tarefa para ele, ele fica sobrecarregado, ele não vai conseguir entregar com qualidade, não vai conseguir, talvez, executar o que foi pedido. Para IA, essa lógica também vale. Para você ter um bom resultado no final, vale a pena você pegar essa tarefa, criar agentes ou, digamos, trabalhadores virtuais para cada etapa dela e executar. Então, algumas ferramentas hoje em dia, elas facilitam muito esse processo da criação desses agentes, porque você tem um resultado muito melhor trabalhando em tarefas segmentadas dentro de uma grande demanda, digamos. E Ulisses, como o HDI pode ajudar nesse processo? Eu acho que, o que a gente está discutindo muito aqui, né, é justamente sobre o uso da IA para o Service Desk, né, que eu acho que é um negócio bem específico, né? Então, para ajudar essa conversa, para ajudar esse assunto, acho que o que a HDI fez, né? Ela montou um treinamento, ela lançou agora a primeira turma no dia 9 e 10 de novembro. Qual que é o foco do treinamento? Basicamente, olhar para 3 pilares ali para a IA, né? Olhar no primeiro pilar para o negócio em si, que é o Service Desk, que é o centro de suporte. Olhar para um segundo pilar que é o mercado. Então, o que o mercado está usando, está fazendo, o que tem disponível, o que o mercado está recomendando. E um terceiro pilar, que eu acho que esse que é o grande diferencial, e eu acho que não tem ainda treinamento abraçando esses 3, que é o pilar acadêmico-científico. Então, tudo que a gente pega de aplicação, olhando para o mercado e para o negócio, é fazer uma validação científica. Então, é basicamente pegar artigos científicos de Harvard, MIT, Stanford, pegar de grandes centros também de consultoria de TI, como McKinsey, Bain Company, Accenture, e montam artigos baseados em casos reais. Então não é porque alguém de Harvard achou legal fazer essa forma. Não, além de todo o estudo e uma validação desse estudo por trás, ele teve uma base em cases reais e em resultados já atingidos, né? E aí juntar tudo isso num formato de conceitual, depois história da IA, falar um pouco de tecnologia e aí depois, enfim, recomendações de uso, né? E até recomendar usos o que realmente traz resultado mais rápido, comprovado. Então,
Acho que é um negócio bem bacana, eu convido todos vocês para participarem, para se inscreverem, que tenho certeza que todo mundo que fizer vai sair assim com uma outra forma de enxergar as coisas. E principalmente nesse bate-papo que a gente estava falando sobre conceitos, né? Sim. E a gente usar muita palavra, muito conceito errado, mas errado porque o mercado, pelo motivo comercial, nos ensinou assim. E aí você começa a ser até mais crítico nas soluções. E uma provocação que eu faço para vocês estudem, né? Eu acho que o curso do HDI ele é fantástico. Apliquem soluções de inteligência artificial na empresa de vocês e tragam aqui, né? Venham palestrar, venham mostrar isso para o mercado, que é assim que o HDI faz, né? Então, há muitos anos o HDI vem amadurecendo o processo, né, de serviço de tecnologia, fazendo isso. Treina as equipes, ajuda com consultoria. Esses projetos que surgem dentro das organizações, eles são mostrados para o mercado aprende, alguém vai lá, coloca seu molho, melhora um pouquinho aqui, vem, troca. Essa troca, ela é muito importante e a gente vai amadurecendo, né, a nossa indústria dessa forma. Perfeito. É isso. Meu recado não tenho medo da IA, como já foi falado, né? Ela não veio para substituir os humanos, mas é uma realidade imposta, né? Aqueles humanos que usam bem a IA vão se sobressair sobre aqueles que não usam. Então, é uma realidade que está aí, não tenham medo, não fujam dela, porque ela, bem aplicada, pode trazer resultados fantásticos para você, na sua experiência profissional pessoal e para a sua companhia, para a sua empresa. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria reforçar para talvez fechar é 70% do tempo de um trabalho de IA, mais ou menos, ele é relacionado a dados. Então, primeiro, prepare seus dados quando você for pensar em trabalhar IA. Tenha certeza que você está trabalhando com uma base sólida, que você tem informações para fornecer esse produto de IA. Porque se você coloca dados ruins em um produto de IA, o resultado é um resultado ruim, é um resultado fraco. Então, se você não preparar os seus dados, você não vai conseguir ter um bom resultado de IA. Então, tenha seus dados preparados, tenha a dor clara, o que você vai resolver, não é colocar IA por colocar. Então, tenha algo para resolver, veja se a IA ela realmente resolve aquilo para você executar. Eu acho que seriam os principais pontos assim, para a gente ter um bom produto de IA no final do dia. E aí, para fazer o fechamento, é aquilo, né? As pessoas são o centro de tudo, né? Então, a IA em si não é a transformação de tudo. A IA é a ferramenta. A transformação vão ser feita por pessoas que usam essa ferramenta. É isso. Bem, eu agradeço aí a audiência de vocês e só lembrando que nós vamos estar aqui para quem está presencial aqui no MED, podem nos abordar a qualquer tempo para discutir esse assunto. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Um grande abraço. Até mais. Valeu, obrigado.